Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês que estão aí nos prestigiando com a sua participação, a sua audiência. Eu sei que muitos estão assim ansiosos para ver o terceiro episódio do nosso canal, né? Até eu também estava ansiosa para ver, mas coisas boas têm tempo para serem preparadas. Essa é a razão de vocês estarem aguardando mais um pouquinho, tá? E eu quero saudar e agradecer, em primeiro lugar, a Deus que nos proporciona essa oportunidade e agradecer a cada um de vocês que estão nos prestigiando, sempre acrescentando no nosso canal e sempre fazendo com que a gente tenha motivos para continuar, tá bom? E hoje eu tenho o grande prazer de começar aqui a nossa pauta. Você sabe que o nosso canal é um canal de cultura, de entretenimento e de informação. E hoje nós trazemos aqui na nossa pauta para desenvolver que a ordem do dia é que aonde há informação, há crescimento. Então, não existe crescimento sem informação. E para que tudo isso se componha de uma forma bem compacta, que a gente possa compor esse contexto, né, de crescermos numa mesma proporção e dinamismo, eu trouxe aqui alguns profissionais com excelência no assunto para poder explicar a vocês uma pauta que eu particularmente, Aline, ontem eu fiquei encantada, sabe? Parece que vocês descobriram a fórmula, Foi a ótimo, fórmula, né? A Foi quase fórmula um do podcast. sucesso, foi quase que um podcast ontem que a gente bateu um papinho, ela me explicou qual é o objetivo do trabalho dela, né, e dos Eduardos, né? E hoje a gente vai desenvolver isso. Então, a gente vai tratar de educação. Quando a gente fala de crescimento e conhecimento, uma coisa caminha junto com a outra. E para poder caminhar junto com a outra, a gente tem que trazer pessoas experientes no assunto. Então, nós temos aqui temos a honra de receber aqui no nosso canal o senhor Eduardo Menezes, que é o senhor Eduardo Menezes, ele é o fundador do projeto CETEM Brasil. É um projeto que com certeza está revolucionando, não tão somente a cidade do Rio de Janeiro, mas também os outros estados do nosso país, para que haja uma outra formação das pessoas que estão chegando, né, nesse planeta, e também os que já estão e têm o interesse de continuar estudando. E em seguida, nós temos aqui a sua esposa, Aline Macedo. Olá, tudo bem? Obrigada, Carmen. E a regra diz que aonde existe um grande homem, com certeza tem uma grande mulher por trás de tudo, gente. Verdade. Vocês não pensem que o homem se desenvolve assim, ó. O super-homem acontece se não tiver uma super-mulher na retaguarda. Então é isso que a gente tem para trazer para vocês. Isso. E temos aqui o segundo Eduardo Sampaio, o professor Eduardo Sampaio. Muito obrigado. Tá? Que ele é professor fundador da plataforma Zero Dúvida, uma grande ideia que ele teve, inspirado por Deus, por outras pessoas. Eu só sei que a coisa funciona, tá? Funciona mesmo, porque quando ele criou esse projeto, ele não pensou tão somente nele ou em pensar em ganhar dinheiro. Porque dinheiro, quando a gente trabalha com o coração, é a última etapa. Por que a última etapa? Porque nós estamos centrados no resultado do nosso trabalho. E visto porque o nosso canal é um canal também motivacional, com certeza ele descobriu a razão da sua existência, tá, Eduardo? O que você veio fazer aqui na Terra? O que a Aline veio fazer na Terra? O que o outro Eduardo veio fazer na Terra? Então, de Eduardo aqui, a mesa está bem suprida. É verdade. Que aí um vai auxiliando o outro, né? Beijo. E é sobre isso que a gente vai falar. Começamos aqui o nosso trabalho, né, contando a experiência de cada um. E eu vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, pelo Eduardo Menezes, para ele dar sua palavrinha saudando o povo. Obrigado, Carmen. Obrigado, pessoal. Então, o projeto, né, veio de uma necessidade de estar ajudando, né, as escolas públicas, né, muitos alunos, né, Carmen, querendo fazer curso, querendo fazer um preparatório e não tem condição, né, muito caro o curso, material, e o projeto CETEM Brasil, ele ajuda esses alunos com uma bolsa, né? Os alunos recebem uma visita na escola, né, de um grupo nosso, de divulgadores. Os divulgadores passam a informação de que os alunos podem fazer um concurso, os alunos podem e têm direito a ter um curso, a aprender de uma forma mais barata, né? Um curso com a mesma capacidade de um curso
que está aí hoje em dia beirando, né, os valores altíssimos, que não dá para a gente nem falar aqui, porque a pessoa fica assim, né? Chega no curso, a pessoa assalariada chega no curso, quando mede o salário dela, eu tenho que pagar a conta isso, isso e isso. Quando olha, o filho não tem direito de fazer um curso bom, né? Quando chega a nossa informação para o filho dela na escola, ela já fala assim, opa, agora eu posso. Agora eu posso dar uma oportunidade para o meu filho, né? Isso que a gente... Então, pelo que eu estou ouvindo você falar e pelo que ontem nós três conversamos, eu chego a observar que esse projeto é para quem tem o interesse de preparar os seus próximos 10, 20, quem sabe até 30 anos pela frente. Tem pessoas que não têm a oportunidade de preparar o seu futuro. Anteriormente, entrar na faculdade era coisa de luxo, era coisa de pessoas que tivessem uma condição financeira muito elevada, né? É verdade. E muitos talentos foram enterrados, muitos talentos passaram assim pelo mundo, sendo desconhecidos, né? Sim. Até mesmo pelo desenvolvimento da sua mente, a sua capacidade cognitiva, por falta de quê? Por falta de conhecimento e instrução. Então, hoje, eu fico muito feliz de poder fazer essa pauta com vocês, porque vocês vêm apresentar aqui para a população, para o público, a oportunidade de cada um preparar o seu futuro. Sim. Porque quem não prepara o seu futuro, o que acontece? Vai viver do presente que alguém decidiu. E é o que acontece com a grande maioria da população. Quando se vive debaixo de um salário mínimo, ou debaixo de um salário que não é compatível com o orçamento, os líderes, eles decidem o que o cidadão tem que comer, o que ele tem que vestir, de que forma que ele tem que viver e aonde eles têm que morar. Exatamente. Por falta de quê? Por falta de preparo do futuro de cada um de nós. Eu falo isso que eu sou da geração anterior, sim. Não é? E naquela época não tinha tantas oportunidades como tem agora. E hoje a gente vê que as pessoas têm muito talento. Eu lido com pessoas que têm muito talento, pessoas que, sabe, que não tiveram essa oportunidade, pelo menos uma oportunidade de abrir a mente. Que, na verdade, as pessoas pensam assim, isso não é para mim, não, isso aqui, meu tempo já passou, quem sou eu? Né? Tem sempre essa linguagem, de acordo com o local que se vive, a linguagem é a mesma, é uma sinfonia só. Isso não é para mim, eu não tenho condição, isso é coisa de rico. É verdade. Eu não vou sair daqui, eu não vou mudar de vida. Quando vocês chegam aqui com um projeto, que esse projeto abre a mente da pessoa. Então, essas 3 pessoas que estão aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam e recebam, sabe, como pessoas que vieram para abrir a mente, estão dando a vida deles, estão sendo remunerados, é óbvio, né? Mas estão para abrir a mente para que vocês possam viver coisas que seus antecessores não viveram. Não é mesmo, Eduardo? Positivo. Então, eu vou passar agora a palavra aqui para o Eduardo Sampaio. Eu não posso trocar os Eduardo. Né? É verdade. Eu tenho que estar olhando para o papel. O Eduardo Menezes já falou, e o Eduardo Sampaio ele vai falar do grande projeto dele, que é o... Zero dúvida. Zero dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Essa ideia sua. Infelizmente, os grandes centros de pesquisa do mundo sinalizam que as lacunas de aprendizagem sempre existiram. Posterior à pandemia do Covid-19, elas foram potencializadas, né? Então, a senhora falou de informação e eu falo de informação de qualidade, fonte de informação. Nós buscamos dar equidade, igualdade de oportunidades para que as pessoas possam melhorar as suas colocações, as suas condições no mercado de trabalho, né? Infelizmente, já conversei com vários secretários de educação e sul do país, por exemplo, eles não sinalizaram apenas a pandemia, por conta do clima, sinalizaram uma dupla pandemia além da enchente. Então isso prejudicou drasticamente todas as crianças, né? E como eu pontuei, vários centros de pesquisa no mundo sinalizam que essa recuperação, se nós mantivermos as mesmas práticas, ela só acontecerá posterior a uma década. Uma década já finalizou a educação básica. É verdade. Então, a nossa preocupação é fazer com que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, quiçá idosos, possam aprender, porque hoje nós temos um Plano Nacional de Educação sancionado, afirmando que a tecnologia, quando utilizada positivamente,
é uma ferramenta poderosa de aprendizado. Então, nós acreditamos nisso, né? Que a educação tem esse poder transformador, que a educação pode melhorar as oportunidades. Nós estamos aqui para conduzir esse papo e apresentar às pessoas como elas poderão nos procurar para melhorar as suas oportunidades por meio dos estudos, de acordo com o que o Eduardo colocou, dentro de uma condição financeira que lhes será factível. Agora me fala, me responde uma pergunta. Como tudo isso surgiu? Bem, na verdade, me incomodava profundamente as crianças estudarem na véspera da prova. Então eu fiz uma pesquisa, eu cheguei a entrevistar quase 9.000 responsáveis pela educação. Pai, mãe, vovó, tio, tia, em algumas situações, irmão mais velho, irmã mais velha. E com menos de 5 minutos de conversa, eles falavam, professor, olha, vou dizer a verdade para o senhor, se a prova era na quinta, eu estudava quarta-feira, Olha só. ou às vezes não estudava. E aí eu digo para a senhora que a educação nem sempre virá do lar, até porque eles não têm essa prática. Agora, eu deixo muito claro para as famílias, vocês podem ser motivadores, incentivadores. Diga para o seu filho, diga para a sua filha, você pode, você consegue, você é capaz, você merece. E aí nós começamos a criar pílulas de conhecimento para que os estudantes pudessem visitar e revisitar quantas vezes quisessem. Porque na época do meu avô falava, ó, você quer ser alguém, se acorde cedo, se durma cedo, mas hoje nós sabemos que os indivíduos são diferentes. Tem aqueles que rendem mais de manhã, aquele que rende mais à tarde, aquele que rende mais à noite, então ele pode rever e revisitar a pílula quantas vezes quiser. E alguns educadores gostam muito porque eles fazem uma coisa que pedagogicamente nós chamamos de sala de aula invertida. Então, por exemplo, um professor de geografia, ele pode não passar um exercício para casa, mas ele pode passar uma tarefa para casa. Turma, olha só, para a próxima semana, assistam a videoaula número 7 de industrialização. Professor, mas o senhor ainda não deu esse tema, então assistam. Se prepara e para a aula. Criaremos um Legal, debate. Isso é bacana. E esse debate, as dúvidas, isso é que fomenta. É diferente, é uma Isso forma aqui. diferente, né, Eduardo? Com certeza. Não é só o Com quadro, certeza. o conteúdo, o caderno. E o interessante é a provocação. Sim. Porque nem todos os estudantes assistem. Aqueles que assistem levantam o braço, querem participar da aula. Verdade. E quem não assiste fala assim, poxa, eu Deveria ter assistido. eu poderia ter participado também, legal. eu poderia ter feito a diferença. E assim, grandes ideias saem desses debates. Por isso que eu sempre pontuo, independente de cultura maker, de tecnologia, a grande maneira de combater e não ser substituído pela inteligência artificial é trabalhar sempre com o seu poder de criatividade, seu poder de inovação. Sim. Então, assista conteúdos de qualidade, né? Porque hoje nós começamos aqui falando que essa criançada tem muito acesso à informação. Mas o que realmente é de qualidade? O que é verdade. E como é trabalhado? Então, hoje o professor ele passa a ser um curador de conteúdo, ele passa a ser um orientador do que é bom e do que não é, para que ele possa ter não só um conjunto de informação, mas também um conjunto de valores, né? Para levar para a vida e melhorar as suas oportunidades. Que ótimo. E o que é o ecossistema de educação? Bem, o ecossistema de educação é porque as pessoas pensam que a Zero Dúvida se resume a um conjunto de videoaulas, pílulas de conhecimento onde eu visito e revisito. E nós temos uma agenda conectada. Essa agenda conectada funciona terça-noite, funciona quinta-noite, funciona sábado pela manhã. E alguns falam, mas por que esse horário? Para atingir o estudante da rede pública, turno da manhã, turno da tarde, o estudante de período integral e, principalmente, a família. Então, o ecossistema de educação ele se torna uma comunidade escolar virtual. Sim. Porque às vezes a mamãe ela fala assim, poxa, eu não tenho mais o conteúdo de matemática para ensinar a minha filha. Mas ela pode assistir aquela videoaula com a filha e falar assim, o que você entendeu? Eu entendi isso.
Se vocês entenderem a mesma coisa, perfeito. Bem, nós entendemos Inclusive coisas aprender, né, Eduardo? inclusive aprender. É Mas verdade. entendemos algo diferente. Poxa, anota aqui. Uhum. Anota aqui para perguntar para sua professora. Porque Maravilha. isso que nós não entendemos é uma grande dúvida Sim. para você perguntar para sua professora, para o seu professor. E quando nós fazemos isso também de maneira virtual, é super interessante, porque os adolescentes, as crianças, os educandos hoje têm muita dificuldade de interagir. Mas quando um se sente à vontade e faz a pergunta, aí vem uma série de observações embaixo. Eu também tinha essa dúvida, eu também tinha essa dúvida. Ou seja, a dúvida de um, na grande maioria das vezes, é a dúvida de muitos. Né? Com certeza. Tá de parabéns por isso, né? Então, essa pergunta que eu iria fazer agora, você já me respondeu, que eu iria perguntar o que seria o plantão de dúvidas. Você já acabou de me responder, né? O plantão de dúvidas, ele vai um pouquinho além, porque nesses momentos de agenda conectada, nós não falamos só de conteúdo. Falamos de educação financeira, educação alimentar, educação ambiental, orientação de estudos, técnicas de estudos, exatamente para que ele não estude na véspera da prova. E nós falaremos aqui de estudantes que querem melhorar as suas oportunidades, não querem só concluir o ano letivo. Estamos falando aqui de um concurso para crianças que querem passar do Fundamental 1 para o Fundamental 2, do Fundamental 2 para o médio, quiçá entrar para uma universidade por meio do Enem. Uhum. Então, nós temos um espaço aberto para que eles lancem suas dúvidas. E as maiores dúvidas, as dúvidas de maior incidência, elas serão representadas aos sábados de manhã. Sábados de manhã nós teremos aulas ao vivo, com os temas mais pedidos pelos alunos. E é engraçado, porque tem mãe que fala assim, professor, esse sábado minha filha não vai poder assistir porque tem um evento de família. E aí nós colocamos assim, mãe, fique tranquila, vai ficar gravado. Uhum. E sempre alguém fala, bem, já que vai ficar gravado, Eu assisto depois. eu não preciso assistir. Não, é importante que assista ao vivo, porque assistindo ao vivo ela pode perguntar ao vivo. E ter a sua resposta ao vivo dá aquela sensação de pertencimento. Isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. É mesmo. Que ótimo. E agora vocês têm alguma pergunta para acrescentar, alguma coisa para fazer para ele? Não, a Zero Dúvida é mais voltada para o ensino fundamental, né, Eduardo? Fala um pouco disso. Você falou aluno de escola pública, né, principalmente, né? Sim, a nossa grande preocupação é com a base. Tá. Apesar de nós falarmos Exame Nacional do Ensino Médio, o maior índice de erro está na matemática, nas operações fundamentais. Obrigada. E na questão da língua portuguesa, perdão. Quando se fala de física, química e biologia, muitos estudantes pecam ou erram a questão porque eles não entendem o comando da questão. E isso a gente resolve na base. Então hoje a Zero Dúvida, ela inicia desde o 3º ano, com conteúdos de matemática básica, né, as propriedades fundamentais, muito obrigado, língua portuguesa, e do 4º ano ao 9º, matemática, história, geografia, língua portuguesa, ciências, língua inglesa para o estudante, para toda a sua família, produção textual. Sim. Tá? Bacana. Muito bem. Agora é a vez de quem? Sou eu, Aline, né? Agora é a vez da Aline, né? É verdade. Aline, você por ser professora, diretora nacional do CETEM Brasil, né? Então você vem aí com uma gama de uma responsabilidade de você poder ou ter que dar conta de um país assim completamente desorientado, não, cada um tem um nível de educação, de interesse, né? Muda muito de região para região, Vai de mudando cultura para cultura. De cultura para cultura, né? Então, a gente tem o privilégio de vivermos num país tropical, Sim, uma terra que tudo que se planta dá. verdade. A única coisa que ainda não pegou de vez foi a educação, né? É verdade. A única coisa que não pegou de vez em função... E a solução, né, Carmen? Eu vejo como a educação é responsável pela formação de bons profissionais da área de saúde, bons profissionais que vão cuidar da segurança, né, do país inteiro. Da mentalidade, né? Ter que trazer esses alunos, onde a gente falou muito sobre isso,
desde a sua infância, com uma mentalidade diferente daquelas que eles conhecem, ou daqueles que eles foram criados. Né? Exatamente. Poder trazer para os alunos uma autorresponsabilidade da obrigação que eles têm que ter diante da sociedade. Eu até citei que, na minha época, foi da tua época também, quando nas escolas existia a pauta de moral e cívica. Hoje em dia não tem mais. Não tem. Então, eu me lembro que um governante, eu não vou citar nomes aqui, ele colocou lá no metrô que não precisaria mais ter lugar para idoso, nem para deficiente, que todos os lugares eram para idosos e deficientes. Só que ele botou esse aviso no país errado, numa cidade errada. Não tem, não vai pegar, porque as pessoas não têm educação, eles não têm a consciência do que é um idoso, do que é uma grávida. Um ou outro você vê, né, que tem essa consideração, se levanta e cede o lugar. Mas a grande maioria, sabe? Finge que está dormindo, eu já vi várias vezes. Isso vem da onde? Isso vem de quê? De uma educação. Sim. E pode parecer assim, não, mas como é que a família não orientou? Mas a família não orientou porque também ela foi criada dessa forma. Então, a pauta de educação moral, a palavra já está dizendo moral, né, e cívica, para que possa ter uma visão, um entendimento do que, se ela for bem treinada, ela vai construir a vida dela muito melhor. Sim. Não é? Então, se um ser humano, um jovem, uma criança for bem treinada, vai existir menos violência. Com certeza absoluta. A criança tem dificuldade de aprendizado, ela não memoriza muito. Então, vamos mudar a técnica. Sim. Vamos mudar a forma de ensinar. Não é? Então, a criança tem que ter uma parte prazerosa que ela se sinta atraída a estudar. Sim. É como aquele comentário que a gente ouve muito sobre você quer aprender, sentir prazer naquilo que você vai aprender, é como andar de bicicleta, é como beijar e como dançar. Uma dessas três aqui, ou todas as três, tem um prazer em fazer. Então, uma pessoa, ela vai aprender a dançar, ela dança, porque na dança ela vai encontrar prazer, dificilmente ela vai esquecer. Sim. Um beijo é uma coisa natural entre todos os seres humanos, né? Verdade. Esquecer de beijar? Não vai esquecer como se beija, porque tem prazer. Então, se o formato da educação não conseguiu alcançar a totalidade dos alunos, está na hora de mudar. Sim. Não é? A forma de ensinar. E eu vejo que vocês dois, vocês três, vocês estão entrando aqui numa área revolucionária. Sim. Para trazer o quê? Trazer a liberdade, porque conhecimento é liberdade. Conhecimento é poder de decisão. Conhecimento é ter os olhos iluminados para saber aquilo vai ser bom para mim e vai ser bom para ele. Sim. Porque se for bom para mim e não for bom para ele, a regra diz, se a casa do vizinho está pegando fogo, o problema é meu também. Sim. Porque a parede dele vai ficar quente e vai acabar incendiado na minha casa, não é? Concordo. Então a regra diz isso. Então, quando se trata de educação, eu acho que vocês acertaram como uma flecha que acerta o alvo. Sim. É mudar a forma de ensinar. Criar uma forma mais atrativa para que o aluno, não, eu vou sentar aqui que eu vou aprender. Eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo. Sim. Eu não vou ficar, porque quando não se tem essa educação desejada, cresce um adulto cheio de problemas. Sim. Ele é tímido, ele tem vergonha de abrir a boca porque tem vergonha de falar besteira, então não frequenta todos os lugares. Então, quando se tem conhecimento e liberdade, o aluno, ele se sente preparado. Eu posso ingressar em qualquer núcleo de amizade que eu vou conquistar ao longo do caminho. Vai saber falar sobre qualquer assunto, tem várias possibilidades, inclusive a livre escolha da profissão, do sonho que ele... Isso é a importância dos professores, assim, investirem como vocês estão investindo, estão colocando a sua cara a tapa, estão na frente, defendendo uma bandeira. Eu acho muito legal se todos os professores seguissem essa... É desafiador, mas é maravilhoso. O resultado final é muito bom. É um trabalho de formiguinha. Na verdade, eu diria que tem uma pitada vocacional. Tem. É de dentro para fora. Tem que ter. Por isso que eu falo que eu não questiono conhecimento, eu questiono fonte de informação. Então, para a garotada que fica sempre aí no Instagram, tenta procurar, né? Tem um indivíduo que até os seus 17 anos era não verbal. E a mãe ficava muito preocupada porque ele não se comunicava, não evoluía, e ela falava, como será quando eu me for? Porque a tendência nossa é o mais velho ir em frente. Verdade. E teve um professor que falou assim, não, eu vou abraçar o seu filho e vou acompanhá-lo. Em alguns anos ele começou a se comunicar, começou a estudar, para encurtar a história, estudante de Harvard.
Então, estamos pegando um indivíduo que a sociedade falava assim, não tem oportunidade alguma, Ele não tem mas existiu um indivíduo que falou assim, não, peraí, eu vou te apadrinhar, eu vou te acompanhar, e isso é algo que está associado de dentro para fora. É doação, isso é amor pelo que se faz, e eu digo aqui, Carmen, nós somos apaixonados pela educação. Nós vibramos, o nosso sucesso ocorre pelo sucesso, por meio do sucesso do nosso aluno. E hoje a gente tem uma sociedade um tanto quanto doente. Em que sentido? Tem pessoas que, para se sentirem grandes, tem que fazer com que o outro se sinta pequeno. Verdade. Avisar as pessoas. Tem pessoas que, para se sentirem grandes, elas precisam minimizar o outro. E é isso que a gente tenta evitar para dar equidade social, para dar oportunidade, para dar o respeito e a socialização em turma. Sim. Né? Essa é a nossa tarefa. Então, muito mais do que criar um preenchimento de lacunas de aprendizagem ou um preparatório, a gente busca preparar para a vida. Porque na nossa época de estudante, você tinha que ser o melhor colocado, porque você seria o CEO. Hoje não, hoje a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. É uma corrida de bastão. Eu posso não ser o melhor corredor do mundo, mas quando a Aline me passar o bastão, eu farei o meu melhor. Quando eu lhe passar o bastão, tenho certeza que você fará o seu melhor. Verdade. Só aproveitar o gancho do Eduardo, para dar um recado também. Você empresário aí, ó, que está procurando o que fazer com o seu dinheiro, ajuda uma criança que não pode estudar. É verdade. Procura a gente está aqui para isso. A gente está aqui para ajudar as crianças que não podem estudar. Dá uma oportunidade para quem precisa. Essa criança está esperando, às vezes você está aí reclamando que não encontra funcionário para poder trabalhar na sua empresa, e o garoto está aqui aguardando estudar para poder trabalhar na sua empresa. Dá um voto de confiança. Deixa uma criança estudando, que a gente está aqui, ó. Tá? Aguardando você ajudar essa criança. Apadrinha ele, ajuda o Eduardo. A gente está aqui para isso. Verdade. Botar eles para estudar, só que eles precisam de ajuda também. O projeto foi criado justamente por isso, entendeu, Carmen? Vou falar um pouco. Não, pode falar. Então, desde criança, né? Com 7, 8 anos de idade, eu já dava aula para as minhas bonecas e brigava com elas, e já fazia chamada, fazia a prova individual, cada uma com uma nota, era fantástico. Então, na minha época, quando eu fiz formação de professores, né? Que antigamente nós chamávamos de normal, meu ensino médio eram de 4 anos, e eu tinha aulas de inglês e francês, não era opção, uma das duas matérias, eram as duas. E didática da matemática, didática da língua portuguesa, moral e cívica, estudos sociais. Eu estava vendo meu histórico esses dias e falei, gente, como mudou, né? Inclusive, depois eu fiz um técnico em processamento de dados, onde eu tinha aulas de contabilidade. Eu percebi agora, eu nem sabia, Eduardo, que eu era formada em técnico em processamento de dados, em técnico em contabilidade, técnico em administração. Né? Então, assim, a educação mudou muito de lá para cá. E aí, ao longo dos anos, eu trabalhei em diversas empresas de marca, franquias famosas, de cursos de idiomas, de cursos preparatórios. E há 9 anos eu conheci o Eduardo. Eu estava enfrentando alguns desafios. E aí eu precisava de alguém louco por pessoas também, por crianças, pela educação, que sabia também da necessidade. Comecei a explicar para ele, olha, eu vejo que com as grandes marcas que eu trabalho, tem sido maravilhoso, muito rentável, porém eu percebo a lacuna que o Eduardo disse aqui, né? Ele falou sobre a lacuna na educação, e eu percebi a lacuna financeira. Crianças que queriam fazer um curso de inglês, mas não tinham como comprar. Livros maravilhosos, não estamos aqui de forma alguma questionando o custo-benefício de nenhuma marca famosa, é fantástico, mas eu via que tinha um público que eu precisava atingir, né? E aí nós criamos o projeto Setembro Brasil, inicialmente foi em Caxias, para resumir, de 2017 até março de 2020, que foi quando começou a pandemia. Nós tínhamos alunos em Duque de Caxias, Espírito Santo, tivemos 7 polos, Rio Grande do Norte, Roraima. Não chegamos aí para o sul, acho que uma cidadezinha de Porto Alegre. Por quê? Porque com a pandemia, né, algo que eu nunca me identifiquei, que era a aula EAD, né, aula gravada, eu nunca gostei muito disso, mas o Eduardo já estava preparando uma plataforma de cursos profissionalizantes, que na época eram 3 ou 4.
Hoje são 126 cursos profissionalizantes que nós temos nessa plataforma. Então, além dos preparatórios, a plataforma de cursos profissionalizantes que pode funcionar em qualquer lugar do mundo, basta ter internet. Prioridade nossa é para países que se fala a língua portuguesa, alguns cursos já têm outros idiomas. E aí, depois desses cursos, inglês e espanhol, E aí, depois dessa plataforma de cursos profissionalizantes, nós percebemos o buraco, que é onde a gente vai entrar aqui também, né? No ensino, né? Básico, por exemplo, adultos que não tinham ainda o ensino fundamental, não conseguiam concluir, romper essa barreira. Muitos vindos do Nordeste para cá, para o Rio de Janeiro, que abandonaram lá, por exemplo, seu histórico escolar. E como que um adulto de 30, 35, 40 anos vai voltar lá no Nordeste para pegar o histórico, para chegar aqui no Rio de Janeiro, trabalhar o dia inteiro e à noite estudar todos os dias para poder terminar, né, concluir o fundamental ou concluir o ensino médio. E aí nós fizemos parceria com algumas escolas, tinham escolas aqui do Rio de Janeiro, hoje não tem mais, algumas escolas de outros estados que têm o EJA EAD, né, que é aquilo que eu te falei ontem, que é fantástico. O adulto, em um prazo de 6 meses, 6 a 12 meses, ele consegue concluir o ensino médio ou até mesmo o fundamental e médio. Então, ótimo, né? Isso é maravilhoso. A pessoa não se sente tão marginalizada, né? Claro que não, e ela consegue alcançar níveis que são básicos, né? Nós não estamos falando de torná-los milionários. Básico. Não. Fazer a igualdade. Exatamente. Conseguir fazer um curso técnico, conseguir fazer uma faculdade. Nós também queremos muito agradecer ao Leonardo Weisman, que é o idealizador do Bolsa Mais Brasil. Ele nos ajuda muito com bolsas de estudos para faculdade, para cursos técnicos, até, inclusive, mestrado, doutorado e pós-doutorado, para uma grande universidade americana. Né? Hoje é possível estudar com bolsas de estudos de até 83%, né? Em diversas instituições com o que nós chamamos de cadeiras vazias, né? Aquelas vagas ociosas que toda instituição de ensino particular tem. Tem. Até no público também, no federal, na Universidade Federal. Na verdade, as universidades federais, elas já é um outro assunto que eu também vou falar aqui, né? Que é sobre o pré-vestibular. Que agora é o Enem, né? Agora é o Enem, é verdade. Antigamente era o pré-vestibular, Eu até ainda continuo com esse nome, mas vamos modernizando, é o pré-Enem. Né? O Enem, por exemplo. O Enem, hoje nós nos deparamos com uma prova, né? Não estou aqui para dizer se é fácil, difícil, se é certo ou errado, com uma prova, onde nessa prova caem determinadas matérias. E como o aluno que estuda na rede pública, né, vai fazer essa prova e conseguir se dar bem, atingir a nota mínima que ele precisa, ou para estudar numa universidade dessas que você disse, né, federal, ou em alguma universidade particular com bolsa 100%. Se ele não tem essa matéria, nunca teve essa aula. Isso acontece. Então, conversei muito com o Eduardo Sampaio. Eduardo Menezes já tinha esse desejo, mas nós precisávamos de quê? De lugar. Né? Então, Eduardo Sampaio já está oferecendo todas as salas de aula aos sábados, dentro do Colégio Gal, que é onde ele também faz parte, ele é mantenedor de lá. E onde fica esse colégio? Fica na Penha Circular, Avenida Lusitânia, 169. Então, ele já ofereceu esse espaço, nós vamos pôr a mão na massa. Eduardo, hoje que ficou sabendo, não tinha falado, que vamos nós três, mais o Leonardo Medeiros, que é o nosso coordenador de campanha, ele já visita as escolas, já faz um trabalho bacana, e semana que vem, ele até falou hoje, né, vai a tropa de elite vai para as escolas, né? A ideia é falar com os educandos, você pode, você consegue, você é capaz, você merece, fazendo o básico bem feito. Nós não falaremos de um pré-vestibular conteudista, vendo toda a matemática de ponta a ponta. Falaremos, olha, você é aluno da rede pública, você é cotista. Verdade. Então, se você trabalhar os 7 temas de maior incidência, você otimiza as suas chances, você otimiza as suas oportunidades. E nós faremos diversos exercícios desses temas de maior incidência. E, obviamente, a produção textual.
que é o que nos preocupa, e de novo eu retomo aquela ideia desde a base, desde o terceiro aninho, e eu venho até um pouquinho antes. Nós montamos um curso de alfabetização e letramento para jovens e adultos. Atenção, você idoso, com todo respeito, que não sabe ler e escrever. Na plataforma Zero Dúvida existem um conjunto de Olha que maravilha. atividades, um conjunto de aulas para que você aprenda a ler e escrever. Eu tenho até um relato, falando aqui rapidamente, de uma senhora de Minas que estava no ponto de ônibus, começou a chorar e o guarda, né, o oficial, a abordou. Senhora, a senhora está passando bem? A senhora foi roubada? Ela, não, meu filho. Eu estou olhando aquele ônibus e estou conseguindo ler pela primeira vez para onde ele vai me levar. Maravilha, é muito Então legal, isso é né? fantástico. Tem preço. Por que eu estou citando isso da alfabetização e do terceiro aninho, matemática, operações fundamentais e a língua portuguesa? No penúltimo Enem, de 3.100.000 produções textuais, nós só tivemos 12 notas máximas no Brasil. Gente, é demais. De 3.100.000. Vergonhoso. 12 notas, uma da Rede Pública. Uma. Então, assim, a nossa proposta para com os estudantes que querem melhorar as suas oportunidades por meio dos estudos, entrando numa universidade, e eles têm condições de entrar numa universidade pública, de novo, são estudantes cotistas, façam o básico bem feito. Pegar os 7 temas de maior incidência, nós estaremos lá para ensiná-los, e a questão da produção textual, trabalhando redação toda semana, porque a redação é um dos pilares da nota do Enem, né? Com certeza. Então, inclusive nesse pré-vestibular, eu já... Lógico que os Eduardos aqui vão conhecer também, mas eu acho que a Letícia, o Eduardo já conhece, né, Letícia? A Letícia, né? O que eu busco também, sabe, Eduardo? Lógico que professores experientes, assim como você, né, é excelente. Mas professores jovens que conseguiram ingressar no Enem, que tiveram uma boa nota no Enem. Porque eles vão poder, com propriedade, não só ensinar a matéria a qual eles lecionam, ensinar também, como o Eduardo disse aqui, existem macetes. Os alunos da rede pública... Prova, né? Iria até um pouco além. Esses mais jovens tornar-se-ão mestres motivadores. Gente, olha só, eu já estive onde você esteve, o caminho foi esse. Então, assim, temos a experiência de vida, mas a questão da jovialidade, ela empolga, ela impulsiona, né? Ela motiva. Aí, tanto o estudante quanto a estudante olha assim, poxa, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele, eu consigo. Então, começa a se aproximar e perceber que o estudo é um dos caminhos de sucesso. E é isso que a gente precisa. Eu me deparo, sabe, hoje com algumas escolas, lógico que nós vamos buscar visitar todas, não vai ser possível semana que vem, mas semana que vem vamos fazer um mutirão de 7 da manhã até as 17 horas, quarta, quinta e sexta, visitando a maioria das escolas estaduais da Zona Norte. Até como forma, eu costumo até falar para o Eduardo, né? Nós não estamos aqui para dizer se o ensino público é bom ou ruim, se precisa melhorar ou não. Estamos aqui para fazer a nossa parte, para ajudar, exatamente, para ajudar os alunos que querem chegar ao objetivo. Cada um tem um objetivo, mas de um modo geral, a prova do Enem é uma só, né? Eles têm que tirar uma nota para cada segmento, e aí tem várias formas, várias etapas, né? Depois eles podem fazer o FIES e tal. Então, assim, o importante é que eles se preparem agora. Então, as turmas vão ser... Teremos duas turmas, tá? Uma de segunda a sexta à tarde, de 14 às 17, e uma sábado para quem estuda à tarde o dia inteiro. Então, aquela coisa de, não tenho tempo, agora vai ter. Não tenho dinheiro. Não tem problema, porque nós vamos fazer, na verdade, provas de bolsa de estudos, chamado bolsão. Provas com esses alunos do município, de acordo com do estado, no caso do Enem, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, eu costumo dizer que é um erro do aluno e das famílias
colocarem um aluno para estudar no 3º ano. Dá tempo? Dá. Vamos fazer o que nós pudermos com o que temos. Porém, desde o 1º ano, o aluno já deve, sim, treinar as questões do Enem. Como o Eduardo disse, ver as matérias, quais são os tipos de questões que mais caem, porque a tendência é repetir. Quanto mais eles treinam, melhor eles ficam. Trabalhar muito a leitura, a escrita. Para que eles possam Agora, interpretar as Carmen, eu questões, posso né? fazer uma provocação aqui? Pode. Eu gostaria muito de falar com os empresários, eu gostaria muito de falar com os responsáveis pelos shoppings. A quantidade de colaboradores que vocês têm, que de repente precisam terminar o ensino fundamental, precisam terminar o ensino médio, têm filhos nessa idade educacional, por que vocês não se colocam como padrinhos dessas crianças, padrinhos dessas pessoas, sem custo? Porque toda empresa de lucro real, lhes é permitido você fazer uma doação de um percentual do seu imposto. Sim. Então você faz a doação de um percentual do seu imposto, sabendo para onde o dinheiro está indo, como está sendo aplicado, as métricas e investindo no que mais a gente fala no nosso país, mas realmente vamos botar em prática, que é em educação. Verdade. Fala-se muito em educação e saúde, nós estamos apresentando um caminho aqui por meio da educação. Verdade. É isso que nós precisamos, né? É verdade. É isso que nós precisamos, porque é um trabalho assim de formiguinha, Sim. não é? Até mudar a mentalidade tão ambiciosa. Até encontrarmos, né? Por muitas vezes eu fui chamada de louca, né? Fui algumas vezes já, né? E principalmente por continuar, né? Inclusive familiares falarem assim: poxa, Aline, não tá dando mais certo, tô vendo você assim trabalhando muito. Eu falo, nossa, mas tá dando certo sim, para mim tá ótimo, eu vou continuar. E para nós encontrarmos pessoas como nós, eu e o Eduardo, por exemplo, encontramos o Eduardo Sampaio ano passado. Já conhecia o colégio, já conhecia o trabalho dele, mas pessoalmente nós não tínhamos feito nenhuma parceria. Então, é bom encontrar pessoas que pensam da mesma forma, né? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. A parceria é isso, sabe? Encontrar pessoas que pensam da mesma forma, têm o mesmo objetivo e traçar um caminho. Que eu acho que é bem esse, sabe? É levar a sério a educação como um todo, como prioridade mesmo, para que alguma coisa aconteça e a nossa qualidade de vida melhore para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos, como você disse, e quem vai vir, e quem está pequeno ainda e vai crescer, como vai ser daqui a 10 anos, né? Não, Essa consciência tem que ser levada para as pessoas. Tem que ser levada. Até para o adulto, seja preparado para os seus 10, 20, 30 porque tem muitos que não pensam nisso. Não até se preocupam. Porque assim, até se a pessoa ela passa muito tempo trabalhando em alguma coisa que não é produtiva para o futuro, é produtiva uma produção imediata. Sim. Vendi o almoço para comer a janta. Ela não está preparando o futuro. E quantos, Eduardo, trabalham infelizes? Sim. Né? Por falar de infelicidade, eu gostaria muito de frisar a questão da perseverança. Eu recebi uma estudante, marcou muito minha vida, a Catarine. Quando eu a recebi, ela tinha feito pela 3ª vez o vestibular para medicina. Na época não tinha o Enem, era desmembrado. Então ela faria pela 4ª vez. E ela deixou claro: Eduardo, eu não tenho condição, minha mãe não tem condição, e eu queria pleitear uma bolsa, sou uma boa aluna. Eu falei, então vamos lá, vamos investir. E ela quase passou, não passou para biologia e veio falar comigo muito animada. Olha, passei para ciências biológicas e deixei ela falar e falei assim, olha só quero saber se você se imagina enquanto bióloga em sala de aula ou dentro de um laboratório. É isso que lhe fará feliz? Ela, não, eu quero ser médica. Mas é muito difícil. Eu falei, olha só, eu não falei que será fácil. Mas quer encarar mais um ano e quer seguir as nossas orientações? Conversamos com a mãe, ela encarou mais um ano, hoje a Catarine é médica, tivemos a oportunidade de conversar, é mamãe, tem o seu marido, tem a família. Ela falou assim,
não consigo me imaginar fazendo outra Ela coisa. está no Rio de Janeiro, Que Eduardo, ela tem que vir falar com os alunos. Eu não sei se ela está no município do Rio, acho que está no estado do Rio. E por falar nisso, olha, não é só a Catarine, não. Qualquer ex-aluno do professor Eduardo, o professor Eduardo já teve um cabelão, eu não vou falar o apelido do que eu tinha, né? Mas qualquer aluno, entre em contato. 21 99 99 72 679. Gostaria de saber por onde tu andas. É Porque verdade. de repente você pode fazer parte desse projeto e ser um multiplicador, porque o que nós precisamos Verdade. é de multiplicadores disso que nós estamos conversando aqui. Pessoas que. Tinha até uma brincadeira que eu usava muito que deu certo. Finge que é fofoca, espalha para geral, né? Fala para todo mundo que o projeto CETEM Brasil agora tem parceria com o Colégio Gal, com a Zero Dúvida, com o Eduardo Sampaio, que onde eu vou, Carmen, onde nós vamos, né, Eduardo? Sim. Todo mundo fala, não, o Eduardo nem sabia quem era eu. Eu não vou citar nomes mais. A minha filha, ele fez estudou o ensino médio com ele, com bolsa de estudos, e hoje tem o sonho dela realizado. É uma menina bem-sucedida, é atleta, mora lá fora do país. E 2 professores vieram fazer entrevista conosco e são ex-alunos do Eduardo. Então, eu acho que agora nós conseguimos encontrar o parceiro certo, né? Tem uma coisa em comum entre todos esses que tiveram sucesso, foi a ação. Sim, Ação. A pessoa tem que sair da frente da televisão, sair da frente do videogame, sair da tela do celular agora, né? da tela do celular agora, né, que é o que É. prende mais as pessoas, É. e colocar ação na parte da educação. Sim, É. Colocou ação na parte da educação, vai ser bem sucedido, Verdade. porque a gente está aqui para ajudar. sim, Tudo faz parte da ação. Se é não tiver verdade. ação, Se não tiver, realmente. Poxa, vocês me perdoem, quando você falou aqui, estamos aqui para ajudar, eu vou relembrar rapidinho de novo a Catarine, porque assim que ela passou para medicina, obviamente ela foi falar com toda a equipe, É, muito bom. foi nos abraçar e falou assim, professor, eu queria saber como eu posso lhe pagar. Eu falei, querida, o mundo dá muita volta. Tá. Algum dia alguém vai precisar de você e você vai ajudar. É verdade. E naquele momento você vai falar assim, poxa, eu tô pagando, É verdade. retribuindo ao professor Eduardo da equipe, e nós tivemos um momento de conversa, não foi um podcast, foi por meio do Instagram, onde ela falou isso e se emocionou muito. Professor, eu atendi uma senhora, não tinha condição de comprar o remédio, ela precisava, eu ajudei naquele momento. Perdão, eu lembrei de tudo que o senhor falou. Importante. É, É um chamado, né? Sim, É um chamado. sim. verdade. É um chamado. Quando tem essa conscientização que você sabe o que está fazendo aqui na Terra, né? É. O propósito de vida, você trabalha com mais vontade, né? Você trabalha, não está vivendo por viver. É. Né? E eu creio que cada ser humano ele só consegue realmente trilhar um caminho quando ele descobre o Sim. propósito de vida que ele Sim. tem aqui. Eu fico imaginando como pode pessoas que conseguem passar a vida inteira só aprendendo sem multiplicar, né? Sem compartilhar aquilo que aprendeu, aquilo que se sabe. Eu acredito que ele não tenha descoberto ainda o seu propósito É. de vida. Ele aprendeu como aprendeu, ele aprendeu didaticamente, É. aprendeu também, aumentou seu nível de cultura. Mas quando a pessoa tem um encontro com aquilo que ela aprendeu, ela pode nem ser letrada, mas ela dá muitos frutos. Sim, Porque ela vê naturalmente, vai fluindo de dentro dela o ensinamento e ela começa. E é muito bom quando você encontra, sabe, de histórias de pessoas que não te esqueceram, não é? Sim. é maravilhoso. Eu participei de uma entrevista aqui há pouco tempo, então saiu assim tão espontaneamente, foi rápido, foi uma coisa de 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 segundos. E ele me fez uma pergunta, não me lembro exatamente qual foi a pergunta que ele fez. E eu falei para ele, eu não tenho ambição de ficar rica. Se tiver que ficar rica, vai ficar. E também Amém, né? também dá muito trabalho para ser rica. As pessoas Verdade. pensam E muita isso, né? gente confunde sucesso com riqueza, né? Aí eu falei para ele assim, olha, eu não tenho ambição de ser rica, eu tenho ambição de ser inesquecível. Ah, é verdade. É muito profundo isso. Mas Sim. Então, quando a verdade, pessoa real. escuta isso assim, ela leva um impacto. Ué, mas você quer Não, ser inesquecível, é famosa. Não. 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 É deixar um legado. Não. Com 5, somos 4 pessoas aqui.
Se eu puder ser inesquecível na vida de Sim, vocês, para mim vai ser fabuloso, maravilhoso, concordo. não é? E a gente vai multiplicando e você vai ficando assim. Você não pensa em dinheiro, naquele momento você não pensa em dinheiro. Eu poderia ter trilhado outro caminho como coach, como mentor ou palestrante, mas eu tenho o maior prazer de despertar as pessoas, porque eu sei o que é não estar despertada. Em dado momento, eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e nesse dia eu estava muito para baixo, porque eu formava uma equipe, a equipe dissolvia, formava isso, e formação de equipe vocês Não é fácil, sabemos. Aí esse dia, assim, eu estava na minha casa, estava chorando de joelho que tinha um evento na Associação do Banco do Brasil na Lagoa, e eu estava triste porque eu não conseguia fixar as pessoas não tinham responsabilidade para assumir aquilo como preparação do seu futuro. Aí o telefone tocou, era aqueles pequenininho ainda, aí era uma das distribuidoras que trabalhavam comigo, eu falei, Carmen, onde você está? Eu falei, estou em casa. Carmen, só falta você. Tá todo mundo aqui te esperando. Aí eu falei, mas vocês foram aí? Nós estamos esperando você. Você é líder, cara. Você tem que estar aqui. E aí eu fiquei assim, gente, a coisa não é como eu estou pensando. Eu fui tão negativa, eu Sim. pensei que eles não estivessem absorvendo, sabe? E Mas todos eles estavam lá. Eles estavam lá, podiam não estar todos. Sim. Mas naqueles poucos que estavam lá, eu fui inesquecível. Eu sou inesquecível na vida deles. É verdade. Isso para mim é muito importante, é muito gratificante. Então, na minha carreira de coach palestrante, eu faço questão de não ser um coach ou um palestrante Mais um, né? mais um ou aquele ostentador. Ah, tá, Não conquistar as pessoas com ostentação. Sim. Porque se você não ralar, se você não colocar o amor, se você não tiver coração para desenvolver o seu trabalho, daqui a pouco isso tudo passa. Sim. E tu não deixa nada registrado, você não fica inesquecível. A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido e somos substituídos, Sim. né? Ninguém é substituível. Nós somos substituídos. Mas fazer a diferença é bom. Vamos para outros rumos, ou partimos dessa para a eternidade, vão vir outros para ocuparem o nosso lugar, né? E é assim que funcionam as coisas, né? E eu acho muito legal você também ter esses alunos, você também, Aline, pessoas que se lembrem, você, Eduardo. Pessoal, eu me lembro do Eduardo. Eu sem dúvida. Eu tenho um monte de As crianças. Eu tenho uns quando ele começa a destrinchar a informática. Adultos também que vêm falando, professor, aquele curso técnico que o senhor me incentivou a fazer. Hoje eu trabalho, eu vivo, eu sustento a minha família desse curso. Tem moradores ali do Morro da Fé. Nós tínhamos um polo, né? Onde que é o Morro da Fé? Então, o Morro da Fé fica ali na Rua Caruém, na Matuto Catson, Praça do Carmo. Né? Ali nós tínhamos um polo fantástico dentro do Melo Tênis Clube, um clube na época, né, de centenário aí, eu acho, né? Centenário. O pai do Eduardo, inclusive, já foi o diretor de lá desse clube. É numa subida? Acho que eu já fui lá uma vez. Já deve ter ido. Eu fiquei assustada, as pessoas não me avisaram. Infelizmente, Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas ali era um clube, assim, da classe média da região há 40 anos atrás, né? Sim. E aí o CPMI, que é um colégio de um grande amigo nosso, foi professor do Eduardo, de informática. De 6 quadras de tênis. Tem muitas quadras de tênis. Né? Quem jogava tênis era... Nós tínhamos um polo lá, só para você ter uma ideia. Aí o Eduardo encontrou um rapaz que chegou lá e falou, poxa, eu tô ganhando tão pouco, é tão difícil para mim sustentar minha família, mesmo morando aqui na comunidade, né? Ele estava trabalhando de repositor do supermercado. Eduardo falou, tem um curso aqui na plataforma de operador de empilhadeira. Ele, mas online, operador de empilhadeira, Eduardo Caio, você não precisa dirigir. É um joystick hoje em dia. A empilhadeira você consegue aprender com comandos de um joystick. E para trabalhar dentro do mercado, você não precisa ter carteira de habilitação. Não precisa. Eu não sou habilitado, mas você para trabalhar dentro do mercado, você não precisa ter habilitação. Habilitação só para andar nas ruas. Só se você tiver que sair com a empilhadeira para a rua. E aí ele veio com outro obstáculo, né? Mas eu não tenho dinheiro também para pagar esse curso. Mas eu te dou uma bolsa de estudos. Então, acho que ele pagou R$30, não foi, Eduardo? R$19,90. Então. E aí depois, algum tempo depois, estávamos na rua, né, eu acho. Estava no bar do seu Chico ali comendo. Almoçando. E ele passou todo feliz. Contra-cheque de 4 mil. Contra-cheque, ganhando 4 mil reais. Que legal. Agora você vai pagar meu almoço. E aí vem aquilo que você disse no começo, a informação. Informação. Falta informação e oportunidade.
Porque às vezes a pessoa, talvez ele já tivesse a informação sobre esse curso, mas não tinha oportunidade de pagar um valor acessível. Né? Isso mesmo. Algo que desse. E aqui nós estamos aqui para isso. Nós queremos muitos alunos com valores acessíveis para alcançar o maior número de pessoas. Essa é a missão. Mas tem Ótimo. um... Eu vou fazer a última pergunta, poxa, por causa do nosso horário. É verdade. Né, Gustavo, já. Passou rápido, bem que o Eduardo falou, né? Gustavo, eu só vou fazer aqui só mais uma pergunta, pode ser? Aline, a pergunta é: o que é a EJA e quanto tempo e como melhor. Quanto tempo e como melhorar as oportunidades? Boa pergunta, Carmen. Então, falando aqui para todos, não só moradores do Rio de Janeiro, como para todo o país, a EJA-EAD significa Educação de Jovens e Adultos e Ensino à Distância. Então, de onde a pessoa estiver, com acesso à internet, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, é possível ter acesso a todas as aulas e as avaliações. Logo em seguida, né, quando o aluno termina esse período de estudos, que varia muito de 3, 6 meses até 1 ano, dependendo de onde ele parou, ele vai ter um prazo para receber o certificado que é válido em todo o território nacional, com histórico escolar. Se ele for para outro país, existe a possibilidade dele conseguir o selo de AIA e um dado importante, tá? Que é a publicação no Diário Oficial. Por quê? Cada Conselho de Educação Estadual tem uma regra, né? Uma forma, uma exigência. E algumas instituições de ensino, alguns concursos exigem, além do certificado e do histórico, que esse documento, né? Que o nome do aluno seja publicado em Diário Oficial. Então, nós também realizamos isso. Então, se você está assistindo esse podcast, assistindo esse vídeo, e não terminou o ensino médio, ou até mesmo o fundamental e médio, tem mais de 18 anos, pode nos procurar através do número de WhatsApp 21 971 18 08 91, ou procurar o canal da Carmen, né? Carmen. Da Carmen Convida no YouTube. Vocês vão ter aqui na descrição, como tá ali. Carmen. E ela vai com certeza nos direcionar, porque nós temos polos presenciais e aulas à distância para qualquer lugar, do Oiapoque ao Chuí, seja numa tribo indígena do Amazonas, seja lá no Rio Grande do Sul, bênção. Pode nos procurar. Que bom. Aline, o que você tem assim de bom para oferecer para aquelas pessoas que estão nos dando atenção até agora? Chegou a hora então, né? Eu estou oferecendo hoje 3 bolsas de estudos para quem tem interesse em terminar o ensino fundamental. Nessa etapa, né, ele pode, inclusive, ter de 15 a 17 anos e 11 meses, tá, Carmen? Para o ensino fundamental, que é o nosso antigo ginásio, né, que agora vai até o 9º ano, ele pode ter de 15 a 17 anos e 11 meses. Para o ensino médio, não. Ele precisa ter acima de 18 anos, sem limite de idade. Muitas pessoas com 70, 80 anos nos procuram. Então, são 2 bolsas de estudos, uma para fundamental e uma para ensino médio. Tá? E um curso fantástico que daqui para frente vai ser praticamente obrigatório, né? Fora a nossa informática básica, que é o pacote Office, o curso de inteligência artificial. Pesquisas indicam que daqui a alguns anos, quem não tiver o manejo, o traquejo, quem não souber mexer com o básico da inteligência artificial vai ficar para trás na maioria das profissões, tendo em vista que hoje cirurgias já são feitas à distância. Então, essas 3 bolsas de estudos, eu não sei como você vai fazer. Quem escreveu quero aqui embaixo, como é que você vai fazer? Eu pretendo fazer assim, olha, anotem aí. Nós vamos lançar aqui, assim que for lançado o programa, e quando chegar nessa parte aqui onde a Aline vai relatar os bônus, quantas pessoas? 3. As 3 para pacote Office, né, informática básica e inteligência artificial. Um outro acima de 18 anos que queira terminar o médio ou até mesmo o fundamental e o médio. E uma outra bolsa de estudos para que, se você, né, conhece alguém ou você mesmo precisa, e tem de 15 a 17 anos e 11 meses o fundamental, o EJA fundamental. Então, se você não entendeu bem o que foi dito aqui, no sentido de como vai ser essa classificação para o sorteio,
Você volta o vídeo, volta quantas vezes for necessário. Sim. Então, as 3 primeiras pessoas que falarem eu quero e discriminar o que é que você quer, qual é o curso que Exato. você quer, aí essas 3 primeiras pessoas vão receber uma Maravilha. bolsa 100%. 100%. Tá? Então não percam tempo, participem, porque é uma oportunidade rara e o horizonte, o universo de vocês vai abrir assim de uma forma Com certeza surpreendente, absoluta. entendeu? O mundo se abre quando se tem conhecimento, Com né? certeza O mundo, absoluta. as oportunidades, as pessoas, você vai atrair pessoas para sua vida, pessoas de um outro nível, e daí você vai evoluindo. E a evolução humana, ela tem muito a ver com a dimensão espiritual, Tem né? sim. Porque cada núcleo de pessoas com quem você convive, você atrai para você boas ou mais influências, Sim, né? sem dúvida. Então não perca a oportunidade, se inscreva, ó, tem que estar inscrito no canal também, né, Aline? Não Sim, esqueci de falar. Você que quer participar do concurso, dos brindes, então você tem que se inscrever aqui no canal, olha, canal Carmen Convida, tá? No YouTube, Carmen Convida, você vai lá, se inscreve no canal e em seguida você comenta lá. E compartilha, né, E com o máximo de compartilha. pessoas possível, né? Porque aqui ela vai estar sempre distribuindo, anunciando, Carmen, tem uma promoção assim, assim, anuncia no canal. Tem essa assim, ó, vou estar em tal bairro, quero ser um cooperador, então vocês vão estar sempre atualizados dos bônus que hão de surgir aqui no nosso programa. E o nosso canal foi feito para isso, para abençoar, não é? Amém. Porque Amém. abençoando, a gente é abençoado também. É né? verdade, é. E por falar em ser abençoado, eu quero já ir encerrando aqui o nosso tempo. Será que falta alguma coisa? Não, acho Se que faltar alguma coisa, a gente faz uma próxima segunda- oportunidade, uma a segunda próxima rodada. oportunidade, segunda rodada, né? Eu quero aqui dispensar o meu agradecimento aos cooperadores do meu canal, colaboradores, pessoas amigas que me acompanham durante muito tempo, pessoas que confiam no meu trabalho. Então, eu tenho algumas pessoas que eu vou liberando aos poucos, né? O vídeo, a foto deles, que elas se empenham eles não tão somente divulgam o meu canal, mas eles me divulgam a minha profissão, o meu empenho. É muito legal, eu gosto muito. E nós temos aqui a Rádio Web JI Samba Show, na pessoa do Jorginho do Império. Todas as pessoas que moram aqui na área do subúrbio, quem não conhece o Jorginho do Império é ruim da cabeça, doente do pé, né? Porque quem não conhece o Jorginho do Império é ruim da cabeça, doente do pé. É um grande cooperador lá na Rádio Web, ele está sempre comentando sobre o meu canal, citando a qualidade do meu trabalho, orientando para que as Legal. pessoas possam vir. E a segunda pessoa que eu tenho aqui é minha amiga Vera Nunes, ela é esteticista, micropigmentadora, ela atende lá na Rua General Roca, 935, sala 205. Aí o seu telefone está aqui, 983924549. Lá vocês vão encontrar os seguintes trabalhos, tá? Ela tem um procedimento de correção de auréola mamilar, que tem pessoas que fazem cirurgias, né, vários tipos de sequelas, então ela faz essa correção da auréola mamilar, micropigmentação labial, sobrancelha permanente, leucoderma, etc., contorno nos olhos, tratamento facial, limpeza de pele, hidratação profunda e design de sobrancelha. Maravilha. Ou seja, você sai de lá transformada, você muda uma outra pessoa, entendeu? Verdade. Muda totalmente a performance. E o cuidado pessoal íntimo que nós temos que ter faz parte da nossa autoestima, né? Sim. Duas coisas que nós temos que cuidar é a nossa mente, porque ela tem que estar sempre em alta, que é nosso interior, né? E a nossa parte física. Então a gente tem aqui a Verinha Nunes, que o problema que for, você pode ir lá tocar o telefone, que ela vai estar lá pronta para atender vocês. E para ouvir uma boa música popular brasileira, na Rádio Web, é só ir lá no Google e chamar lá, Rádio Web JI Samba Show, e ali vocês vão ouvir, se recordar de músicas muito agradáveis que vai acalentar a sua alma e fazer do seu dia um dia mais feliz. Então, agora eu tenho que encerrar o programa, infelizmente. Pois é. Felizmente ou infelizmente, né? Que se a gente Foi muito bom, né? como voltar. Mas Quando é a que gente faz o que gosta, né? O assunto vai fluindo. vai né? fluir. Não E olha precisa que nem- hoje a gente deu uma batida de Foi. quantos minutos? Ontem foi 1 hora quase, né? Ontem Foi quase 56 minutos. É. 6 minutos. A gente já fez ontem uma prévia, aí só faltou o Eduardo, Só. né? Ele estava lá escutando. Ele estava lá escutando. Então, hoje a gente fez uma prévia aí de 56 Muito minutos bom. e graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso trabalho. E esse está sendo mais um trabalho abençoado que Deus trouxe, nos uniu, né,
nossos caminhos, né? Foi muito bom. Que o Muito obrigada. é bom. Isso é a importância, a formação profissional das pessoas, que Deus atrai para a vida das pessoas, Sim. pessoas que têm a mesma sintonia, Sim. né? Tem a mesma vibração, tem a mesma essência, tem a mesma frequência. Eu não poderia conhecer a Aline se eu tivesse numa outra frequência. Não teria Se eu não como. tivesse naquela frequência de conhecimento, eu estaria num outro lugar, conversando outros assuntos, com outro tipo de pessoa. Sim. Mas naquele dia, naquela palestra que eu estava fazendo, né? Aí, no final, a gente conversou, bateu Foi. um papinho, né? E nos conhecemos naquele dia, e depois eu te procurei, né, Aline? Sim. Aí te procurei e a gente está realizando esse trabalho. Maravilha. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês, são Obrigada, cara. profissionais top mesmo de linha, Muito obrigada. são desbravadores, e vocês fazem um trabalho que com certeza vai ficar marcado na história. Com certeza. Tá bom? Muito E se uma obrigada. pessoa for inteligente, já começa a escrever a história de vocês desde já, para lá na frente, daqui a 5, 10 dias, quando esse projeto ele estiver bem desenvolvido, eu conheço aqui como tudo começou. É verdade. A história da Aline, do Eduardo, do Eduardo 1, do Eduardo 2, e vai ser lindo vocês lerem a história. Com certeza. Porque o reconhecimento ele faz muito bem para a nossa alma, para o nosso espírito, e nos faz dar mais um passo nas 2.000 léguas que nós temos pela frente. Verdade. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e até a próxima. Eu E que a vocês agradeço. também. Obrigado por cada um de vocês, que agora vocês também vão poder me acompanhar no canal Carmen Convida. E vocês vão ter sempre aqui entretenimento de entrevista com profissionais habilitados, capacitados. Vai ter música, como teve da última vez. Vocês vão ter propaganda também de produtos, que a gente vai trazer muita coisa também no campo do consumidor. E no outro canal são as mensagens de motivação, onde você vai acalmar sua alma, seu coração, e vai ficar tranquilinho para vir para cá se divertir, se conhecer, ter conhecimento. Tá bom? Então, gente, até a próxima. Muito obrigada por toda a atenção, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.